Olá, boa tarde, estamos chegando com o plano. Boa tarde para você, se você já almoçou, não almocei ainda, para mim é bom dia, mas para você, boa tarde, uma ótima tarde de quarta-feira, saudando os bairros ainda de Porto Alegre. Começamos ontem a saudação especial para o Jardim Planalto, para o Passo das Pedras e também para a Cidade Baixa. E para todo o estado do Rio Grande do Sul, mapeado pela nossa TVE. Plano de jogo começando com os seguintes destaques. Juventude e Ipiranga entram em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Equipes começam a chegar para participar do Rally de Erechim. A CBF e Atlântico jogam em casa pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. Juventude e Ipiranga entram em campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Tá na tela. O Juventude recebe o Coritiba às 7h30 da noite no estádio Alfredo Jaconi, 2 vice-campeões. Este é o jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Será um confronto de 2 finalistas de campeonatos regionais, mas ambos, como disse, derrotados por Inter e Atlético Paranaense. O time caxiense terá vários desfalques, como Robertson lesionado e Hugo e Sassá sem condições de jogo por fim de contrato. O segundo jogo está marcado para o dia 19 na capital paranaense. Em Erechim, o Ipiranga recebe o Aparecidense de Goiás, no estádio Colosso da Lagoa, às 8h30 da noite. A equipe gaúcha volta a jogar após quase um mês sem disputar uma partida oficial. Boa sorte para os gaúchos. Antes de chamar o Rally, eu quero dar 2 rápidas informações de futebol. Ontem eu falei aqui que o Alberto Guerra, o novo vice de futebol do Grêmio, tinha um desejo de contar com o Paulo Pelaipe para ser executivo de futebol. Convenceu o presidente Romildo Bolzan, porém Paulo Pelaipe foi vetado por Adalberto Praz, Marcos Herman, Nestor Rain e Odorico Roman. Perde o Grêmio a experiência e a capacidade de Paulo Pelaipe. E uma informação de Internacional, o movimento sócio-deliberativo do Internacional, um forte movimento que tem o Internacional, vai lançar no fim do ano José Amarante como candidato à presidência do clube para a sucessão de Vitório Pífero. Aliás, falando em sócio deliberativo, mandar um grande abraço nos assistindo nesse momento, o Felipe Assunção, que é uma das grandes lideranças, o Felipe Assunção, desse movimento e recupera-se de uma gripe. Obrigado pela audiência, Felipe. Equipes começam a chegar para disputar o Rally de Erechim. Vê comigo. O mais tradicional evento fora do asfalto do Rio Grande do Sul terá sua largada na próxima sexta-feira. O Rally de Erechim abre sua programação oficial nesta quarta. Os competidores vão para a pista fazer o reconhecimento das condições do percurso. Piloto e navegador fazem este trabalho a partir das 2h da tarde de hoje e termina apenas amanhã. Além de conferir as condições do carro, são pontuadas situações como curvas, retas, saltos e outros obstáculos que estão situados na pista ou à beira dela e que exigem atenção durante a corrida. Serão disputadas 13 especiais, que são as etapas cronometradas que valem para a competição. A primeira especial terá largada na noite de sexta-feira, às 6h30. Vamos falar de futsal. Liga Nacional de Futsal prossegue nessa noite com a presença de 2 equipes gaúchas. Tá na tela. O Atlântico de Erechim vai a São Paulo enfrentar o Corinthians pela quarta rodada da competição. A partida será disputada em quadra neutra. No lugar do ginásio do Parque São Jorge, passou a ser o Poliesportivo José, em Barueri. O jogo será realizado com portões fechados ao torcedor. O Atlântico está atualmente na 4ª colocação com 7 pontos em 3 jogos. É a mesma pontuação do líder Concórdia. A equipe gaúcha venceu 2 e empatou 1 jogo nas primeiras rodadas. Já a CBF de Carlos Barbosa recebe o Cresol Marreco, time de Francisco Beltrão, lá no Paraná. Depois de pouco mais de 2 meses, o time gaúcho volta a jogar no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra.
A partida marca a inauguração do novo piso da quadra, piso de primeiríssimo mundo. Desde o início do ano, o local passou por reformas. As duas partidas iniciam às 8h15 da noite. Na abertura da rodada, a Soeva bateu o Copagril ontem à noite por 3-1. Que maravilha o futsal, né? Vamos para Osório aqui. Osório recebe... Alô, Osório, um abraço ao pessoal de Osório nos assistindo nesse momento. O Morro da Borrússia, uma beleza. Osório recebe no final de semana o maior festival de stand-up de pádel do estado. Veja. A competição será realizada na Lagoa do Peixoto. O Super Festival Osório vai reunir atividades esportivas, recreativas, sociais e de preservação ambiental. O evento vale também pela terceira etapa do Circuito Gaúcho da modalidade. O festival tem atividades abertas à comunidade da região da Lagoa do Peixoto. A abertura está marcada para as 9 horas da manhã de sábado. As competições iniciam à tarde. Considerado por muitos como o melhor jogador de basquete do mundo, Stephen Curry é eleito o melhor da temporada da NBA. Joga demais e está falando aqui quem esteve nas quadras. Modéstia à parte, joguei basquete um bom tempo, mas veja a matéria. O armador foi escolhido o melhor jogador da temporada, o MVP. O grande destaque da campanha recorde na fase regular do Golden State, com 73 vitórias e apenas 9 derrotas, ele recebeu 1.310 pontos. É a segunda vez que Curry ganha o prêmio na carreira. A conquista ainda veio acompanhada de mais um recorde. Ele foi o primeiro MVP eleito por unanimidade na história da NBA. Ou seja, todos os 131 votantes o indicaram para a primeira colocação. Stephen Curry tem excelentes médias na atual temporada da NBA. Tem média de 30,1 pontos por jogo, não é brincadeira, hein? Seu aproveitamento nos arremessos de quadra é de 50,4%. Na linha de 3, olha só, 45,4%. E nos lances livres, de 90,8%. Joga demais e ganha demais também. Aliás, a NBA paga muito, muito bem. O Curry ganha em torno de 4 milhões de dólares por mês. Brincadeira, não. Se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado, alguma corneta, né? Elogiar, criticar, mande por e-mail, tá aí na tela, planodejogo@tve.com.br. Quer mandar direto no meu Twitter, @Farid com Demudo, tá? @Farid com Demudo Germano, tá certo? Então você vai ficar aí, porque eu vou ficar te esperando aqui, rapidinho, tá? Voltamos, foi rapidinho, o pessoal não acredita, mas eu consagrei o prefeito Fortunati jogando basquete na CM, eu como bom armador, e ele só enterrava, mas aí ficava fácil para ele, né? Armado. No estúdio estamos recebendo o professor Ricardo Vieira Proença, responsável pela gerência de eventos da Secretaria Municipal de Esportes da nossa capital, da nossa Porto Alegre. Boa tarde, prazer em tê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, Farid. Mais uma vez o agradecimento pela disponibilidade do canal de comunicação com o público. A TV é a TV de todos os esportes, é a TV dos gaúchos, né? E cumpre com o seu papel. Essa é uma marca efetiva do teu programa. A gente procura se esforçar bastante. Agora, me diga uma coisa, Jogos Abertos de Porto Alegre. Vamos falar dos Jogos Abertos de Porto Alegre. Os Jogos Abertos de Porto Alegre, na realidade, está no seu 12º ano, né? Porém, já é uma política pública do município de muitos anos, né? Antes com outros nomes, enfim, mas é uma política pública de esporte educacional. A gente trabalha com 5 modalidades, né? São as 4 de quadra, ou seja, basquete, vôlei, handebol, futsal e mais o futebol de campo. Então, esse ano a gente tem em torno de 100 entidades inscritas, perfazendo em torno de 300 equipes disputando o evento. O evento teve início agora em final de abril e se estende até novembro, início de dezembro, a gente está com a competição ainda em andamento.
O futebol, desculpa, Pois professor não. Ricardo, mas as pessoas falam e me questionam, Farid, por que o pessoal não incentiva o futebol de várzea, né? A várzea. Faltam campos em Porto Alegre, as grandes construtoras, a construção civil acabou tomando conta dos campos, o futebol 7 passou a ser uma opção maior. A gente sabe que tem todo um contexto aí de especulação imobiliária, tem a questão da violência, isso tudo tem afastado, tem diminuído os campos, né, de várzea e, consequentemente, o número de praticantes. Mas a Secretaria lá tem o projeto do Em Cada Campo Uma Escolinha, que é de atividades nas comunidades, e ainda tem o social... Mas cada comunidade de Porto Alegre tem um campo hoje de várzea? Não sei te dizer se todas efetivamente têm. Imagino que muitas já não existem mais em função da própria especulação imobiliária. Sim. Mas, enfim, aonde tem, a Secretaria pretende estar acompanhando, estar próximo desse trabalho. Os Jogos Abertos de Porto Alegre, e o senhor falou, os jogos de quadra, o futebol, o futsal, o basquete, o vôlei, o handebol, né? Esqueci algum não, vôlei. Não, esse é. E mais o futebol de campo, movimentam mais ou menos quantas pessoas, direta e indiretamente? Se a gente pensar, né, eu não comentei antes, mas a gente trabalha com a categoria até 11 anos, até 13 anos, até 15 anos e até 17. Então, na realidade, nós estamos falando com 5 modalidades em ambos sexos, Isso masculino tem um e feminino. efeito multiplicador Então, extraordinário. nós estamos falando aí de atendimento direto de em torno de 5 mil participantes, atletas e sem aí as mais famílias. o indireto com as famílias, né? E o pessoal, Isso vai a 30 mil pessoas. pegando no colégio, a gente tem muita participação das escolas, né? De Porto As Alegre. escolas só do município ou podem também as escolas do estado e as escolas privadas? Essa pergunta é importante para, por exemplo, a nossa competição, o propósito é atender a comunidade de Porto Alegre. Então, a gente atende tanto as escolas do próprio município, quanto as escolas do estado, quanto a rede privada e quanto os grupos de escolinhas, tipo Mas eu pergunto para o senhor, que as pessoas acham que porque está no município, na escola do município ou do estado, é inferior a quem está numa escola privada. Muito antes, pelo contrário. Não A necessariamente. qualidade de ensino no município de Porto Alegre é extraordinária. As escolas são de primeiro mundo. O mesmo vale para o estado. E não ficam longe, não, das escolas privadas. Mas as pessoas pensam, daqui a pouco uma escola municipal ou estadual vai enfrentar o Anchieta, o Farroupilha, o Rosário, é muito desproporcional. Não é nada desproporcional. Nada desproporcional. Né? Em algumas situações, jogam de igual para igual. Em muitas situações e até mais. A gente tem o trabalho também da própria Secretaria nas nossas unidades recreativas, né, que é desenvolvido lá na ponta, lá no Parque Alim Pedro, no Parque Araribóia, no Parque no Secopan, no Secov. Então, a gente tem esses grupos também que participam e alguns deles não deixam nada a desejar para ninguém. O Ramiro Soto está muito bem iluminado. Sim. Só que o areão lá é brabo, né? Que vai acabar aquele areão lá, hein? Ali nós temos um projeto tem um projeto da Prefeitura, que depende, obviamente, de apoio do Ministério do Esporte, a ideia de revitalizar aquela área ali também. Uma outra questão, nós temos que... O tempo é muito rápido, Sim. são vários assuntos, passaríamos um dia aqui falando. Com certeza. O pessoal reclama que desde que colocaram a grama do Olímpico, a grama do suplementar, no Parque Marinha do Brasil, as pessoas cada vez menos podem jogar porque tratam a grama como se fosse a maior maravilha do mundo, o que é um belíssimo gramado. É verdade isso? Na verdade, é uma dificuldade do poder público, né? Nós temos hoje, para fazer um tratamento, para deixar no mesmo nível de Arena do Grêmio, do Gigante da Beira-Rio, tu precisa de toda uma estrutura que o poder público tem dificuldade. Então, a gente está fechando uma parceria com o Inter para fazer Com o Inter? Com o Inter. Espetáculo, só notícia em primeira mão. Está fechando uma parceria. É a chamada parceria público-privada. Exatamente. E aí o Inter vai ter alguns horários de disponibilidade do campo e vai fazer a manutenção desse espaço. Lá no Marinha? Lá no Marinha. O Inter vai gerar a grama do Olímpico? Mas é a Prefeitura trabalhando com as duas pontas, né? Trabalhando Pra agradar tanto com o Grêmio quanto vermelhos com o e azuis. Verdade.
Posso fazer uma chamadinha dos Jogos dos Surdos? Aproveitar a tua audiência. A gente tem um projeto muito bacana. Aliás, está bombando a audiência. A gente tem um projeto muito bacana que são os Jogos dos Estudantes Surdos de Porto Alegre, que vai estar acontecendo nessa sexta-feira lá na PUC. Que legal. Então, a gente convida a comunidade que quiser ir lá prestigiar. É um evento muito bacana, trabalha com um público bem específico, né, que é o deficiente auditivo. Quais são os jogos? Na realidade, a gente vai ter no primeiro momento agora, nessa sexta, nós vamos ter vôlei e futsal. E na próxima sexta, dia 20, o atletismo, também lá na PUC. Sensacional. Vou lá dar uma chegadinha para ver lá. Com certeza convidado e com certeza é um evento muito bacana. Muito bom. Professor, e lá é maravilhoso, lá o complexo esportivo da PUC. Professor Ricardo Vieira Proença, responsável pela gerência de eventos da Secretaria Municipal de Esportes de Porto Alegre. Muito obrigado pela participação. Conte sempre conosco aqui do plano de jogo, tá bom? Tá bom, te agradeço, Parede. Obrigado. E você pode acompanhar o plano de jogo, meu amigo, minha amiga, desde já agradecendo o carinho da sua audiência, pela internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube, tá aí o endereço na tela para você. E tem o horário alternativo, 9 da noite, tá legal? 9 da noite tem plano de jogo. Uma ótima quarta-feira chuvosa, garoa, frio, se cuide, se agasalhe. E a gente volta a se encontrar amanhã, tá combinado? Tá na tela. Tchau.